Vamos continuar nesse assunto. Já aparecem aqui na tela comigo o deputado federal Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que apresentou o pedido de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Thales Faria vai me acompanhar nessa entrevista. Os dois, muito boa noite. Deputado, eu passo a primeira pergunta aqui para o senhor. Quero entender exatamente como o senhor viu esse depoimento do ministro Paulo Guedes, se foi satisfatório, se as informações que ele prestou foram suficientes para sanar as dúvidas levantadas sobre a existência dessa offshore em paraíso fiscal. Deputado, boa noite. Primeiro, Diego, agradecer ao All News e dizer que também estou matando a saudade do Thales Farias. Diego já é mais jovem, mas com o Thales convivi, né, há anos atrás, sempre vendo o Thales um excelente jornalista e ele me acompanhando sempre com as minhas reações muito contundentes. Deputado combativo do Rio de Janeiro, né? Nós não estamos... Eu não me propus a discutir com o ministro Paulo Guedes a legalidade da existência de conta em paraíso fiscal. É claro que os paraísos fiscais foram criados para a lavagem de dinheiro do crime organizado, de outras formas também do alcance de recursos por outras vias ilícitas, inclusive a corrupção. Então, o paraíso fiscal é visto como uma lavanderia, mesmo que alguém consiga dar forma de legalidade. Mas a questão do debate não é a legalidade, é a ética. É um escândalo que um ministro da Economia no Brasil tenha conta num paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas. Por mais que ele se esforce em comprovar a legalidade, por mais que ele diga que não praticou nenhum ato que pudesse gerar vantagens para ele, por mais que ele diga que não está na gestão da empresa, ele se beneficia das ações do governo, a variação do dólar, etc. Mas a grande questão, se ele está se libertando do pagamento de impostos no Brasil, a grande questão é que não é ético, é um escândalo que o ministro da Economia tenha conta num paraíso fiscal. A incompatibilidade, existe uma diferença entre incompatibilidade e conflito de interesses. Nós temos as duas coisas, a incompatibilidade e o conflito de interesses. E não há como. O ministro Paulo Guedes conseguiu fazer com que a ética pública deixasse de existir. O Código da Ética Pública é claro. Ele não pode ter. Então, ele está blindado, completamente blindado, e persiste em tentar desfazer aquilo que é o óbvio. Ele não pode ser ministro da Economia, tendo conta num paraíso fiscal. Não é a reputação só do governo, não é o imaginário popular, é a legislação. Ele não quis, não se comprometeu a enviar para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados tem mecanismos de preservação do sigilo, a declaração que ele foi obrigado a fazer na Comissão de Ética Pública da Presidência antes de assumir o cargo. Esta conta no paraíso fiscal é a única? Ele tem outras contas? Ele não respondeu, mas também se recusou a dizer: eu encaminhei para os órgãos próprios. Antes mesmo de surgir essa denúncia do jornalismo independente, e o jornalismo cumpre esse papel, eu tinha requerido cópia à Comissão de Ética Pública, ao Gabinete Civil da Presidência da República, e eles não encaminharam. Aqui mesmo, quando houve a CPI do BNDES, eu aprovei a convocação do ministro Paulo Guedes, e ele tinha vários empreendimentos
financiados com recursos do BNDES. E o presidente da CPI, na época, procrastinou e não marcou o depoimento dele. Então, ele pode se esforçar de todas as maneiras. Mas um ministro da Economia de nenhum país não pode ter conta em paraíso fiscal. Paraíso fiscal é lavanderia, é para lavar dinheiro. Não tem como fugir dessa realidade. É claro. Pois não, Thales? Tem uma coincidência aí que mostra um pouco certo cinismo das autoridades brasileiras. O nome da conta é Dreadnoughts, quer dizer encouraçados. Encouraçado é aquele navio de guerra altamente blindado para se proteger dos inimigos. Quer dizer, ele fez uma conta para se blindar. Isso o ministro da Economia do Brasil fazendo conta em que ele próprio, no nome, coloca que é uma blindagem que ele está assumindo. O argumento dessas pessoas é o seguinte: se eles não puderem ter contas em paraísos fiscais, ninguém do mercado financeiro vai querer ser ministro da Economia. Eu queria saber do senhor, deputado, como é que se resolve esse problema? Porque realmente é um negócio antiético, completamente antiético, um ministro da Economia com contas no paraíso fiscal. E ainda mais, é como o senhor falou, ele determina o câmbio, ele determina políticas públicas que mexem com a variação do dinheiro, com o dinheiro que ele tem lá fora, escondido. Então, como sair dessa? Como manter o interesse dessa gente em ocupar cargos públicos ao mesmo tempo que não podem ter esse tipo de comportamento? Antes do surgimento desta denúncia, eu fiz um levantamento pegando os contratos sociais e as aplicações do BNDES em FIPs por ele criados. E o PDT comigo, nós ingressamos não só na Comissão de Ética Pública, como também no Supremo Tribunal Federal, que a incompatibilidade é flagrante. Ele aparelhou o Ministério da Economia com pessoas que não só integravam sociedades juntamente com ele, mas pessoas que estavam sendo também investigadas. Ele não houve a oportunidade de debater, mas ainda é uma coisa latente, embora tenha uma decisão judicial que tranca a investigação, que é a Operação Greenfield, que investigou fraudes em fundos de pensão. Ele tinha um depoimento a ser prestado em dezembro de 2018, ele e pessoas ligadas a ele. Ele fugiu da investigação. Mas o BNDES emprestou dinheiro para aplicações, sendo ele o gestor. E ele disse que vendeu tudo, se livrou de tudo. Eu não acredito. Eu vou buscar agora os contratos sociais atualizados das empresas que ele criou e administrava e que têm investimentos feitos pelo BNDES. Vamos verificar se realmente... Agora, se ele quisesse transparência, por que ele não encaminha para a Câmara dos Deputados a declaração que ele foi obrigado a fazer para se compatibilizar com o exercício do cargo? Ele está completamente incompatibilizado. O senhor acha que ele está escondendo outros patrimônios? Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Porque ele não pode ter somente o patrimônio que consta nessa empresa no paraíso fiscal, que é muito pouco. Ele mesmo faz apresenta. Criei dezenas de empresas, ele disse. E é verdade, é um emaranhado que você não consegue... Não, mas ter criado, tudo bem. O problema é se ele estiver escondendo o patrimônio que ele tem. Mas eu acho que ele está escondendo. Pela idade dele e pelo trânsito que ele teve,
administrando, inclusive, investimentos oriundos de banco público, do BNDES, o volume é muito grande de recursos, 400 milhões, 600 milhões, 300 milhões. Para ele ter... Ele não tem somente esse patrimônio. Ele não conseguiu, ele não depositou tudo nesse paraíso fiscal, mas eles não se dispõem a mostrar, pelo menos, e ler o documento que ele apresentou na Comissão de Ética Pública. Agora, é preciso dizer que, mesmo na hipótese de tudo ser legal, tudo, não ter nada reprovável ou reprovado, ele não pode ser ministro da Economia. Isto é óbvio. Agora, como é que fica? A gente ingressa no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de... Tudo. Não, ele está completamente blindado. O ministro Paulo Guedes tem uma força política que é impossível saber de onde vem. Mas quem fica mal é o governo. Fica mal diante da população. Sobre esse assunto aí que o senhor está falando, deputado, só vou trazer aqui uma reportagem do UOL para a gente contextualizar e, na sequência, o senhor já complementa. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, ela arquivou o pedido de impeachment contra Paulo Guedes, né? Eu vou ler aqui a informação. A ministra arquivou esse pedido de impeachment apresentado contra Paulo Guedes por suposto crime de responsabilidade. A decisão, que acompanha uma manifestação anterior da PGR, é do dia 9 de agosto, mas foi lançada hoje no sistema do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido foi protocolado pelos deputados federais Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, e Elias Vaz, do PSB de Goiás, motivado pela ausência de Paulo Guedes em uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara no dia 30 de junho. Ele havia sido convocado para participar de maneira remota para explicar divergências em dados da Previdência apontados pelo Tribunal de Contas da União. O ministro justificou que não poderia comparecer porque naquele horário aconteceria o julgamento das contas do presidente Bolsonaro, segundo a agência Câmara. Em nota enviada ao UOL, no início de julho, o Ministério da Economia informou que Guedes já havia avisado no dia 29 de junho que não poderia participar dessa audiência pública no dia seguinte. É um outro fato que envolve aí o ministro da Economia e eu ia te perguntar exatamente isso. Quais consequências práticas, né? O senhor estava falando sobre essa blindagem, sobre ele, o que pode acontecer daqui para frente? Ele veio, pela primeira vez, ele veio convocado à Câmara dos Deputados. Sempre era convite. Transforma em convite. Ele veio convocado. Ele não veio espontaneamente. Foi uma convocação. Agora, é claro que, e obviamente, se ele não tivesse comparecido hoje, estaria cometendo crime de responsabilidade. E o presidente da comissão, o deputado Afonso Mota, foi muito firme, porque ele tentou se esquivar. Mandou, inclusive, uma explicação por escrito, esperando que fosse suficiente para substituir a presença dele na comissão. E o presidente, o deputado Afonso Mota, não concordou. E ele veio. Mas ele não, a explicação que ele dá, eu digo assim, são desculpas que não justificam. É a moralidade, é a ética pública que está sendo ferida. E vamos ver se com esse dado adicional nós temos a ação ainda no Supremo Tribunal Federal. A ação pede exatamente o quê? Eu relacionei não só as empresas, como também um universo de pessoas. Ele aparelhou o Ministério da Economia com pessoas ligadas a ele, até empresarialmente. O dono da Localiza, que estava cuidando das privatizações, foi patrão dele na Localiza. Nós temos lá como secretária dele a Daniela Consentino, que integra empresas com ele. São vários. Diz assim, inclusive pessoas que estão em cargos que têm que dar informações que são pedidas ao Ministério da Economia e que envolvem o ministro Paulo Guedes.
o Salim Matar, da Localiza, ele tem uma trajetória acadêmica e empresarial ligada a muitas figuras. Quando ele diz assim, eu criei dezenas de empresas, é verdade. Ele criou dezenas de empresas e foi se relacionando. E hoje diz que vendeu tudo. Ele diz que saiu de tudo para ser ministro da Economia. Mas é óbvio que ele não pode ter um patrimônio que corresponda aos poucos milhões de dólares que ele tem no paraíso fiscal. Mesmo que fosse só isso. A grande questão é o conflito de interesses, é a ética pública. O ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, ele desmoraliza a ética. Afinal de contas, o que é a ética? Se não um conjunto de princípios que devem ser observados em diversas circunstâncias da vida, mas que no serviço público, é preciso que não haja conflito de interesse. Mas, sinceramente, deputado, o senhor acredita que o Jair Bolsonaro vai demitir o Paulo Guedes por uma questão ética? Não deveria nem ter sido nomeado. Se ele verdadeiramente... Estou dizendo Bolsonaro demitir o ministro por uma questão ética. O senhor acredita nisso? Logo no início do governo, ainda antes da posse, o presidente Bolsonaro demonstrava uma submissão ao ministro Paulo Guedes, que ele se confessava completamente ignorante em economia e transferiu todas as responsabilidades ao ministro Paulo Guedes, o que aprofunda o conflito de interesses. Então, você sabe que os grandes grupos econômicos têm muita força política. Então, o ministro Paulo Guedes é um instrumento desses grupos contra os interesses nacionais, que não há nenhuma dúvida. A política do governo é de uma irracionalidade muito grande. Agora, ele, que é assim, independente, eu não sei, se houvesse um mínimo de decência, um mínimo de respeito, ele não poderia ser ministro. O presidente Jair Bolsonaro fica comprometido com isso. Fica comprometido. Mas, por que mantém? Quando surgiu a denúncia da existência de conta nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, tanto que foi um escândalo muito grande, foi um escândalo tão grande que possibilitou a aprovação da convocação dele em 2 comissões e também para prestar contas no plenário. E a presença dele nas comissões não substitui, porque são convocações diferentes. Ele vai votar? Está na comissão, mas tem a convocação aprovada no plenário. Pois é. E com o apoio da base do governo. Ele tem que vir, porque somente a exposição pública vai fazer com que haja o constrangimento, a pressão. Mas se perguntar a qualquer pessoa de bem, você aceita que o ministro da Economia tenha contas numeradas num paraíso fiscal? Claro que não. Sim, a gente vai continuar acompanhando esse assunto. É o óbvio. Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele que era o óbvio ululante. Só que hoje nós estamos convivendo com outros critérios. É isso, deputado. Porque o ministro Paulo Guedes não poderia. Desculpa te interromper. É um escândalo muito grande. É uma desfaçatez. Desculpa te interromper, deputado. Quero agradecer a tua participação, porque infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer a tua participação hoje aqui conosco, por ter contribuído com esse debate. Muito obrigado. Já está convidado, inclusive, a retornar mais vezes aqui ao UOL News, deputado. Muito obrigado. Boa noite para o senhor. Eu agradeço. Estou convencido, Thales, e agradeço a você, Thales, matando a saudade também, que amanhã é possível que o ministro Paulo Guedes já não amanheça ministro. Tal o papel que ele desempenhou hoje na comissão. Uma vergonha, uma desfaçatez. Vamos lá. Obrigado, deputado.